Pessoal, então agora vamos para a física, porque até que o Zoom conecta de novo, ele fica fazendo propaganda para você comprar o plano deles, até conectar outra aula. Aí vamos para física, tá? De novo, quer dizer, agora, porque eu não vou nem terminar matemática, eu vou deixar para decorrer para a nossa próxima aula, aqueles conteúdos de matemática lá, tá? Então, deixa eu fazer o compartilhamento de tela. Pessoal, lá no grupo eu postei para vocês uma atividade física sobre magnetismo. Vou fazer a correção, tá? Vou fazer a correção dela e depois a gente vai dar continuidade com o conteúdo, tá bom? Eram 6 questões. Lembrando que eu estou corrigindo aqui só a primeira lista. São já 2 listas. Quem não viu ou ainda não fez, me manda. Um pequeno ímã. Quem viu essa atividade, pessoal? Alguém olhou lá no grupo, viu essa atividade? Não! Foi ótimo. Na semana passada, sexta-feira, a gente teve a nossa ímãs. E em cima desse conteúdo foi essa atividade, ó. Um pequeno erro, substituição descrita, assinale a alternativa correta. Que a barra de ferro atrai o ímã. A força que o ferro exerce sobre o ímã atrai a barra de ferro. É a alternativa correta. Pessoal, outra pergunta. Desse tamanho aqui está muito pequeno? A letra? Para ver aí? Espera aí que eu vou... bem grande aqui, vamos ver. Não adianta não, né? Todo jeito. Pessoal, escuta aí, depois assiste lá e faz a correção que eu vou passar essa atividade lá. A terceira lei de Newton, né? Conhecida como a lei de ação e ter força sobre um corpo sem receber dele uma força de reação. Então, ó, o que torna atraem-se mutuamente devido à força de ação e reação que existe. Questão 2. Sobre as propriedades do campo magnético. As linhas de indução magnética vão emergir do polo norte magnético para entrar o polo sul magnético. As linhas de indução são sempre abertas. O magnético está relacionado com a intensidade do campo magnético da região. Em uma ocasião, os polos norte e sul magnéticos. Então, ó, é para a gente ativar falsa. As linhas de indução magnética elas vão emergir do polo norte magnético para entrar. Corretíssimo. C. A concentração dessas linhas de indução magnética está relacionada à intensidade do campo magnético na região. Correto. Não é magnético. Correto também. Então, a alternativa errada é a B. As linhas de indução magnética elas são sempre fechadas e não abertas. Sobre o campo magnético terrestre, assinale a alternativa falsa. O geográfico da Terra, verdadeiro. O polo magnético, verdadeiro também, tá? Então, ó, o polo norte vai se encontrar. E o polo sul magnético vai se encontrar no polo norte geográfico terrestre. É mais fraco na região dos polos? A alternativa falsa é essa, tá? Por quê? E, consequente, a intensidade são maiores, tá? Nos polos e menores na linha de... Quando a gente quebra o ímã ao meio, nós devemos esperar que os seus pedaços fiquem desmagnetizados. Um dos seus pedaços seja o polo norte e o outro possui um ímã menor. A lei de Lenz afirma que a corrente elétrica induzida em um circuito ou condutor é tal que o seu campo magnético externos, a gente espera que aconteça que cada um dos seus pedaços torne-se um ímã menor, porque eles não ficam desmagnetizados, tá? Um ímã, você pode quebrar ele em várias partes que ele não vai entrar, ele vai gerar um novo ímã. Então, a alternabilidade dos campos magnéticos torna ímã magnético. Portanto, ao quebrar um ímã, cada um dos seus pedaços comporta-se correto. Número 5, aqui a gente tem um ímã, uma barra magnetizada que aproxima de uma pequena bola. Podemos concluir sobre a bola de ferro.
Será atraída pelo Polo Sul e repelida pelo Polo Norte? Será repelida por qualquer um dos polos da barra? E será repelida pela parte mediana? Nessa situação, ela será atraída porque a bola de ferro ela é atraída por qualquer um. E isso acontece por ela estar em equilíbrio eletrostático, tá? Prótons e elétrons. E como ela está em equilíbrio eletrostático, mesma quantidade de prótons e elétrons, ela é o polo norte do ímã. Então, letra C. Número 6. Podemos dizer que o polo sul de um ímã natural atrai que ele seja artificial, repele o polo norte de todos os ímãs, sejam naturais ou artificiais, ímã de nenhuma hipótese. De acordo com a propriedade do ímã, como nós vimos, os polos de mesmo nome vão se atrair. Então, o polo sul de um ímã natural vai atrair o polo norte de qualquer ímã, seja ele natural ou artificial. Alternativa C é a alternativa correta, tá, pessoal? Correção da primeira atividade está feita. Quem não fez pode fazer, você vai ganhar visto. Mas é claro que quem me mandou antes da correção vai ter um ponto de vista maior, tá? Agora vamos lá, a gente ainda tem mais 15 minutos de aula, vamos dar continuidade com o conteúdo. É o lanche. É o lanche? Então vamos lá pegar, eu aguardo vocês. Quem vai lanchar? Vocês não vão lanchar não, essa fileira aqui? Não. Não? Os meninos então estavam falando lanche, não deu para ouvir, gente. Saiu cortado o som. Vocês não estão usando esse computador com data show, não, gente? Ah. Com data show? Aham. E mesmo assim tá ruim para ver? No computador dá, agora no quadro a imagem da célula tá toda embaçada. Ah, o data show tá ruim, então. Tá ruim de nitidez, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar gravando as aulas e vou postar lá no grupo para vocês rever essas aulas depois, tá? Tá. Deixa eu fazer o compartilhamento de tela aqui enquanto os meninos voltam. Magnetismo. Carregou aí para vocês? Carregou. Eu quero a resposta da 6 lá, eu saí. Pessoal, quando puder começar, vocês avisam, tá? Vamos começar. Ok, então, ó. Agora a gente vai dar continuidade falando sobre eletromagnetismo e campo magnético, só que agora criado por corrente elétrica, tá? Então, deixa eu só aumentar aqui para ver se ficou melhor.
Aí, vou É isso. Pronto, como a gente está vendo, né? A região do espaço capaz de exercer forças. Tá atrapalhando aqui, ó. Oi? Pessoal, o som tá saindo com muito. Tá falhando. Tá dando tipo uma microfonia, não consigo entender vocês direito, tá? Mas olha só, posso prosseguir, né? Então, ó, o campo magnético é uma região do espaço que vai exercer força sobre carga elétrica, a primeira definição, tá? Em movimento e também em materiais que têm propriedade magnética. O campo magnético ele é uma grandeza física vetorial medida por Tesla, esse Tzinho aqui maiúsculo. Tanto o campo magnético produzido pelos ímãs naturais, quanto o que é gerado pelos ímãs artificiais, são resultado da movimentação de carga elétrica no interior do ímã, tá bom? Então, prosseguindo. Agora que eu vi que eu estou com a câmera desligada. Então, vamos lá. Vamos agora para a definição. A partícula, ela é eletricamente carregada, ela vai mover, dando origem ao campo magnético. Esse campo magnético aí, pessoal, ele vai originar da variação da intensidade dos magnéticos, como ímãs naturais, como a gente está estudando, alinhamento de um grande número de domínios magnéticos. E que são... Então, olha, elas são dotadas do campo magnético, que vão formar esses domínios magnéticos que são originados, tá? Então, aí está a primeira definição. Prosseguindo. Nessa figura são dispostos esses domínios ferromagnéticas, diamagnéticas. Ferromagnéticas, eles... Tá? Essa substância ela é mais polarizada. A antiferromagnética para cima, outra orientada para baixo. A magnético por essa terceira aqui é adição e aqui para os materiais ferromagnéticos são aqueles que têm a maior presença de atração e ligação com magnéticos são repelidos pelo campo magnético. Os paramagnéticos são os ferros magnéticos, a ligação entre eles, das elétricas que o ferro tem. Então, todo campo magnético, ele sempre terá dois e polo norte, ambos do vetor do campo magnético. O vetor do campo magnético que forma toda essa volta do campo magnético serão definidas mais adiante. Não é possível, tá? Em respeito a não existência de monopolos magnéticos. Então, toda vez que a gente polos juntos, as linhas de indução acontecem e chegam ao polo sul. Então, elas saem do polo norte e chegam até o polo sul. Então, ó, voltando a ver que essas linhas do campo magnético, utilizadas justamente para fazer magnético que está influenciando essas linhas aqui, que tem o vetor do campo magnético. Então, uma vez que o campo magnético ele tem pontos do espaço localizados nos arredores de mim, em um sentido. E aí sim nós concebemos o vetor do campo magnético. Então, representar o vetor seria uma tarefa muito difícil de ser representada. Elas são, como eu disse para vocês, bem na região pode conferir essas propriedades aqui. Existe monopolo magnético. O que quer dizer isso? O ímã elas sempre emergem no polo sul magnético, bem como o vetor do norte magnético. Há densidade de campo magnético nessa região e essas linhas elas nunca vão se cruzar. Então, pessoal, as fontes e fórmulas do campo magnético, fontes de campo magnético, tá? Essas fontes elas vão afetar a forma de como o campo é distribuído no espaço. Então, é importante a gente conhecer algumas delas e as fórmulas que são usadas para calcular. Então, a gente vai falar hoje do campo magnético produzido por corrente elétrica, tá?
Quando uma corrente elétrica ela percorre um fio condutor retilíneo, por exemplo, um condutor retilíneo, por exemplo, como um campo magnético circular, ela vai formar ao longo de toda a extensão dela, as linhas de indução desse campo, elas são concêntricas em relação ao fio. E o sentido é determinado pela regrinha da mão direita, tá? É como eu mostrei para vocês na nossa última aula. Então, quando a gente aponta o polegar no sentido da corrente elétrica, os demais dedos fechados vão mostrar o sentido do campo magnético. É isso aqui. Aqui está virado, mas a sua mão, seu polegar, vai ficar no sentido da corrente. Então, ele vai estar nesse formato do desenho, como se sua mão estivesse assim virada. E os seus outros dedos vão indicar essa linha de indução aqui, tá? Essas são as linhas de indução formadas pelo campo magnético. Viu, pessoal? Então, prosseguindo. O campo magnético, ele é produzido por uma corrente elétrica, ele é denotado pelo símbolo B e calculado por essa fórmula aqui, ó. Esse aqui é o campo magnético, calculado em Tesla, é igual a permeabilidade magnética, que é o μ, tá? Permeabilidade magnética do vácuo, que tem essa fórmula toda aqui, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metros pela corrente elétrica, vezes a corrente elétrica calculada em amperes, e pela distância do fio, que é calculada em metros. Distância ou raio, vocês vão ver na anotação que vocês vão encontrar as duas coisas. Então, quando uma espira em um fio condutor fechado em formato circular, o campo magnético ele vai produzir na região central dele um campo que é calculado por essa fórmula, tá? B é igual a μ vezes permeabilidade magnética do vácuo vezes a corrente elétrica dividido por 2 vezes a distância. Agora, quando a gente tem um campo magnético que é um solenoide, que é bobina, né, como se fosse vários espirais, a gente tem um campo magnético formado por um fio condutor enrolado diversas vezes. E nesse caso é uma combinação de um número de espiras, e a fórmula que a gente usa para calcular é essa. O vetor é igual ao número de voltas do solenoide, então você vai contar quantas voltas você tem, vezes a permeabilidade magnética do vácuo, vezes a corrente elétrica dividido pelo comprimento do solenoide. É claro que o exercício vai te dar isso aqui, então você não precisa nem se preocupar, tá? O exercício vai te dar os dados, é só você substituir. Deixa eu ver aqui se vai dar tempo. Gente, então hoje a gente fica por aqui, porque a nossa aula já acabou, já é 8 horas, vai começar outra aula de vocês agora. Não, segunda aula é até 8h15, né? Acabou não, dá para continuar. Então, campo magnético terrestre. Campo magnético terrestre é originado pelo movimento rotativo, tá? Do núcleo ao núcleo e a crosta. Essas estruturas elas vão girando em diferentes velocidades na presença de íons no contexto magnético do núcleo terrestre. Então, a rotação dá origem que vai perpassando todo o planeta e ela não seja varrida pelas partículas emitidas pelo Sol, conhecidas como vento solar. Essa interação entre as auroras polares. Vocês já ouviram falar, tá? Então, deixa eu aumentar aqui de novo para vocês. As linhas do campo magnético terrestre, elas vão emanar de uma região próxima ao polo sul geográfico, e o mesmo vai acontecer com o polo sul magnético. Então, as linhas do campo magnético, elas vão emergir daí, tá? Mesma coisa com o campo magnético, as linhas de indução, elas vão partir do norte e entrar no polo sul, tá? Somente o plano formado pela linha do Equador que é diferente. Então, ó, é como se fosse isso daqui. Tá vendo? Elas saem do norte
Elas saem do polo norte geográfico e entram no sul. Somente a linha do Equador que é diferente dessa orientação aqui. Tá bom? Então, agora a gente vai praticar com um pouco de exercício. Então, calcule a intensidade do campo magnético produzido por um fio condutor retilíneo, percorrido por uma corrente elétrica constante a 0,5 amperes e a uma distância de 50 centímetros do fio, dados que a permeabilidade magnética do vácuo, desculpa, passei sem querer, é 4π vezes 10 a menos 7 teslametros por amperes. Qual é o resultado, né? Vamos para a resolução. Então, a gente tem aí os dados fornecidos, né? Pelo enunciado da questão. Então, pelo enunciado da questão, como o campo magnético ele é criado por um condutor retilíneo, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. B é igual a permeabilidade magnética do vácuo vezes a intensidade da corrente dividido por 2 vezes o comprimento, tá? Ou raio, depende. A gente pode trazer as duas coisas. Comprimento, raio. Então, agora vamos substituir pelos dados que a gente tem. Permeabilidade magnética do vácuo é 4π vezes 10 a menos 7. Vezes a corrente elétrica. A corrente elétrica mede quanto? Ó, exercício diz que a corrente elétrica ela é constante e é 0,5 amperes. Então, a gente vem, ó, 0,5. Dividido por 2 vezes. Aqui, ó, a distância está em centímetros. Tem que transformar isso em metros, então vai ficar 0,5, tá? Então, pessoal, basta a gente fazer os cálculos. 4 vezes 0,5, tá? Isso, tá? Vezes 4π vezes 0,5, só que aqui, gente, ó, 0,5 dividido por 0,5, isso aqui cancela, tá? Então, ó, 0,5 dividido por 0,5, dá para cortar isso aqui a gente cancela. O que a gente vai ter? A gente tem 4π vezes 10 a menos 7 dividido por 2, tá? Então, nós vamos ter como resultado, ó, 2π vezes 10 a menos 7 teslametros por amperes, tá bom? Então, esse é o nosso resultado final, ok? Super simples, né? Ó, 0,5 dividido por 0,5, cancela isso aqui, a gente vai ter 4π vezes 10 a menos 7 dividido por 2, que será 2π vezes 10 a menos 7 teslametros por amperes. É simples, alguma pergunta? Dúvida aí para resolver isso? Não? Então vamos para o próximo. Próximo diz assim: com base nos seus conhecimentos, de acordo com o texto, assinale a alternativa correta com relação às linhas de indução. As linhas de indução são linhas abertas que saem do norte magnético e entram no sul magnético. A gente viu que elas não são abertas, né? As linhas de indução saem do polo sul magnético e entram no polo norte magnético. A gente viu que ela não sai do polo sul magnético, pelo contrário, ela sai do norte e entra no sul. As linhas de indução são sempre fechadas e representam a tangente dos vetores do campo magnético. A concentração das linhas de indução em uma região do espaço é inversamente proporcional à intensidade do campo magnético dessa região? Não, pelo contrário, as linhas de indução da região magnética do espaço, ela é proporcional à intensidade do campo magnético, tá? As linhas do campo magnético são usadas como artifício para representar o módulo, a direção e o sentido do campo magnético, não como artifício, e sim elas vão mostrar como é o módulo, o sentido e a direção do vetor do campo magnético. Sem elas era até difícil calcular esse vetor. Então, a única alternativa que é correta, gente, é a C. As linhas de indução são sempre fechadas e representam a tangente dos vetores.
do campo magnético. Então, o que a gente tem que lembrar? Que essas linhas de indução, elas são, na verdade, as tangentes dos vetores do campo magnético, e elas são sempre fechadas, elas vão sempre emergir do norte magnético e emergir no sul magnético, tá? A alternativa C é a correta. Para a gente fechar por hoje, vamos aqui na terceira questão. Um solenoide de 10 centímetros de comprimento e 500 voltas, como eu disse para vocês, o exercício dá tudo, viu? Percorrendo por uma corrente elétrica de 1 ampere, determina a intensidade do campo magnético produzido no interior do solenoide. Permeabilidade, dados, permeabilidade magnética do vácuo é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metros por ampere. Vamos à resolução. Deixa eu só aumentar aqui. Então, vamos lá. Ó, agora, nós vamos usar a fórmula do campo magnético solenoide, criado por corrente elétrica, mas no formato solenoide, tá? E agora, vamos substituir pelos dados que a gente tem. Então, o que a gente tem? O número de espiras, segundo o exercício, é de 500 voltas. O solenoide, 10 centímetros. A intensidade da corrente é 1 ampere. Então, vamos substituir. 500 é o nosso número do solenoide, vezes 4π vezes 10 a menos 7, vezes 1, e dividido por 0,1. Então, o que a gente vai ter aqui? 500 vezes 4π vezes 1, tá? E tudo isso dividido por 0,1. Então, o que a gente vai ter como resultado? 20.000 π vezes 10 a menos 7, tá? Ou, transformando isso daqui, 2π vezes 10 a menos 3 Tesla. Então, o cálculo mostra a intensidade desse campo é produzido, né, no interior desse solenoide, 20.000 π vezes 10 a menos 7, tá? Ou 2π vezes 10 a menos 3 Tesla. Na verdade, ó, se eu tirar, escrever na forma de única potência, na verdade é 2π vezes 10 a menos 3 Tesla, tá? Que é aqui, ó, a gente vai 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2π vezes 10 a menos 4 Tesla, que é a alternativa certa, tá? Então, é isso. Como eu disse para vocês, vocês não conseguiram ver nada dos enunciados também, né, gente? Vou postar lá para vocês darem uma olhada. Tem atividade para vocês fazerem de acordo com esses exercícios que a gente fez, tá? Alguém quer que volte algum conceito, pelo menos para me ouvir explicando de novo, que não entendeu, gostaria que repetisse? Tá, gente, então tá bom. Então a gente fica por hoje, a gente fica por aqui. Façam atividade lá, por favor, que eu vou postar no final da aula, para vocês fazerem, tá? Por favor. Boa noite, pessoal.